Mais um capítulo do seu podcast do seu advogado. Se você passa o dia inteiro respondendo mensagem, no fim do dia não fecha nada, o problema não é falta de cliente, é falta de filtragem. Acontece muito isso no ecossistema de quando você começa a fazer o tráfego pago e começa aquela avalanche de cliente e você não tem uma filtragem, não tem uma triagem para saber qual realmente é um curioso e qual realmente é um cliente potencial. Hoje eu vou te mostrar como filtrar o curioso e atrair cliente sério antes mesmo da consulta advogado. A maioria dos advogados atende todo mundo igual, quem quer contratar e quem só quer uma informação. O curioso consome seu tempo, advogado, e o cliente sério valoriza a direção que você dá. Sem a triagem, você cansa, se frustra e começa a odiar o atendimento. Você não já chegou a atender várias pessoas no seu WhatsApp? Aí a mesma pergunta, você não tem uma filtragem, você não tem uma triagem, aí chega lá no final da manhã, você está cansado de responder, está frustrado e começa a falar, eu não quero mais fazer essa função, eu vou contratar uma pessoa. Presta atenção que no final desse podcast você vai mudar a sua visão, porque você vai aprender a ter uma triagem e ter uma filtragem daquele curioso ou daquele potencial cliente. Você, advogado, você não precisa você ser arrogante. Ah, eu não quero atender ninguém mais, eu vou contratar outra pessoa. Você tem que ser profissional. Quem não filtra no início, paga o preço no final, deixa atendimento que você começa. Então, não basta você achar que não quero mais fazer essa função. Você tem que ter a visão que, quando chegar o cliente, quando chegar o potencial lead, você tem que ter a sua filtragem, a sua triagem, as perguntas iniciais que filtram se o cliente vai fechar, se é uma pessoa que está só perguntando, se a pessoa tem dinheiro para continuar naquele seu funil de atendimento. A triagem inteligente tem 3 pilares: perguntas padrões, gatilhos de urgência e elegibilidade. São 3 perguntas que você vai utilizar já na filtragem para você ver se é um curioso ou um potencial cliente. Primeira pergunta padrão. O objetivo é separar o problema real de curiosidade. Perguntas que você vai fazer. O que aconteceu? Objetivamente. Quando isso aconteceu? Existe algum prazo ou risco imediato? São perguntas que você faz, mas subsidiariamente já tem consciente que essa pessoa já tem que responder. Quem responde com clareza geralmente precisa de uma ajuda. Se a pessoa chega lá no seu WhatsApp, você já faz uma pergunta, o que aconteceu? Fala de forma objetiva. Entrou dentro do teu funil, se você é um advogado trabalhista, o que aconteceu? Ah, eu fui mandado embora da empresa, a pessoa não pagou minhas verbas trabalhistas. Pum, um potencial cliente. O que aconteceu? Meu filho acabou de ser preso. Pum, um potencial cliente criminal. Meu benefício foi negado pela Previdência Social. Pum, um potencial cliente. Se o cliente fica ali te maçando, te enrolando, geralmente só quer uma informação. Entendeu? Ah, eu quero saber de um processo criminal. Você tinha advogado? Você tem condição de pagar um advogado para atuar no teu processo? São perguntas que você separa o problema de um curioso. Segunda pergunta. Gatilho de urgência. O objetivo é ativar a decisão sem pressão. Em muitos casos, esperar é pior situação. Se você já não ativa o gatilho da urgência, você fica ali sendo amassado pelo cliente. Algumas medidas precisam ser tomadas de forma rápida para evitar o tempo que você vai perder ali com aquele lead. Porque se chegou ele, vai chegar o próximo. E o próximo você já tem que estar recuperado, com boas energias para você atender. Porque se você vai para um próximo lead com má intenção, decorrência de uma frustração que você teve de um lead anterior, você vai com energia negativa. E o próximo lead, talvez se você não tiver uma filtragem, uma triagem, você perde o lead que possivelmente seria o potencial cliente fechador. O importante é, sem medo, sem ameaça, só realidade jurídica, de forma técnica e tecnicidade. Urgência gera prioridade, advogado. E a terceira pergunta importante, elegibilidade. O objetivo é definir se você vai atender. Nem todo caso é o seu caso. Se sua oferta lá no criativo não está bem objetiva, muitas das vezes vai vir lead desqualificado. E se você não qualifica ele na oferta, você vai ter que qualificar ele na hora do atendimento. Então você tem que ter esse debrief de entender, se você não qualificou lá no criativo, que veio pelo funil, você vai ter que qualificar agora no seu WhatsApp. Perguntas implícitas. Este caso está no meu foco? É o foco que eu estou mexendo? Eu sou um advogado criminal. Chega uma pergunta trabalhista. Não é o meu foco. Existe risco jurídico real? A pessoa vem perguntar para você uma situação criminal e fala: será que eu posso ser preso se eu fazer tal coisa? A pessoa está imaginando cometer um crime.
Então não é um potencial cliente, é uma consulta. Você vai desgastar tempo ali sanando uma pergunta para uma pessoa que está imaginando cometer um crime. Então não é seu foco trabalhar com imaginação de crime. Não tem risco real ali objetivamente naquele cliente. Essa pessoa valoriza a orientação técnica. Se você já faz a filtragem, já entendeu que é teu cliente, você já dá preço. Já precifica sua consulta. Dizer não também é estratégia. Se você precifica e entende que aquele foco ali não é o seu, você para de gastar tempo com aquele potencial lead que só clicou lá e te gastou R$ 5, R$ 10, R$ 50, tudo vai depender do custo por lead seu. Um exemplo prático, veja a diferença, sem triagem. Pode me explicar melhor? O cliente que você pergunta já, se é da tua área ali, entra dentro do funil de atendimento, a pessoa fala, me explica melhor. Aí você vai lá, começa a explicar uma situação para o cliente, e no final, você só entregou tudo que você tinha, você abriu sua caixa de ferramenta pro rapaz, pro cliente, e aí o cara não fecha com você. Com triagem, vamos organizar o que aconteceu, quando e qual o risco imediato, entendeu? Você já coloca uma triagem. Esse é um exemplo, mas você vai ter que trazer para sua realidade, advogado. Mas sempre entenda que a pessoa tem que ter um risco, o que aconteceu, tá dentro do teu foco. Aí você inicia uma conversa, aí você vai subir no nível da triagem e vai trazendo esse cliente para você. Aplicação prática. Se você quer parar de perder tempo, faça isso hoje. Faça um checklist falado, defina na sua cabeça 3 perguntas padrões. Ative a urgência com responsabilidade, defina e decida se esse caso é elegível para o seu ecossistema, para a sua área de atuação. Só então agende uma consulta. Só então suba o nível. Só então, se ele preencheu as perguntas padrões para entrar dentro do teu funil de atendimento, continue com aquele lead. Se caso não for o seu lead, não for a tua área de atuação, já tira do seu funil, já para de atender, já fala que você não atua na área e já passa para um outro colega advogado, só avisa o advogado, tô te passando um cliente aí que entrou em contato aqui no meu funil, o que você ganhar aí, 50% é nosso, entendeu? Você O curioso ali, você já entende que o curioso ele só busca informação. O cliente sério, se você tem uma oferta boa, tem um perfil bom, a pessoa já entende do que você faz, o cliente ele busca uma solução para um problema que ele está. No próximo episódio, preste atenção, pessoal. No próximo episódio, eu vou te mostrar como cobrar uma consulta sem constrangimento, aumentar o seu valor percebido para que você escale sua operação, aumentando o valor a cada nível de percepção que a pessoa tem do que você resolve para ela. E eu quero que você, advogado, que entendeu esse podcast, encaminhe para um colega advogado que precisa ouvir o que eu falei agora. Porque muitos advogados precisam ter amizades boas. E se você é um bom amigo, você vai encaminhar esse podcast para o seu amigo advogado que precisa aumentar o nível de percepção do valor que ele tem na advocacia. Forte abraço, até o próximo episódio do Seu Advogado. Lembrando, quem filtra bem, fecha melhores contratos todos os dias, advogado.